Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Mohandas Karamchand Gandhi asseverou com propriedade: se o único homem conseguir alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele próprio, que era violento, alcançou a mais elevada qualidade de amor quando compreendeu o sentido da vida. Quando ele descobriu a existência rica de valores que não podem ser desconsiderados. Aqueles valores de natureza espiritual, os metafísicos, aqueles transcendentes, os sentimentos da solidariedade, especialmente as minorias raciais, dentre as quais estavam os indianos na África do Sul, onde ele mantinha a sua banca de advogado formado por Oxford, na Inglaterra. Ele compreendeu, afinal, que verdadeiramente quem conseguir o amor na sua mais bela afeição será plenamente feliz. E se nós recorrermos nesse pensamento em um salto quântico ao passado, encontraremos a figura do incorruptível Jesus Cristo, que nos lembra, por início, por término e dentro dos meios próprios, a grandeza do amor, de que ele foi o exemplo máximo até hoje não ultrapassado. É certo que a humanidade sempre ofereceu líderes grandiosos, Fourier, Akhenaton, tantos outros. E se nós formos aos grandes políticos, Krishna e o mais recente, Krishnamurti, se deambularmos por terras longínquas, nós iremos encontrar as figuras gloriosas dos primeiros pensadores do sentido da fé, da religião, daquele sentido de natureza anímica que mais tarde se transforma em uma extraordinária expressão arquetípica para a construção do homem verdadeiramente cristão, que Allan Kardec, de maneira quase mágica, adorna num quadro maravilhoso em O Livro dos Médiuns, o homem de bem. O homem de bem é bom, é a primeira qualidade. Ele é nobre, ele é aquele que sacrifica pelo próprio. E as virtudes catalogais, as virtudes de natureza tradicional e que ornam-lhe a personalidade. E Allan Kardec diz na etapa final, aquele que possuir alguns destes valores, e não estão aqui expressos todos, terá feito possível para ser verdadeiramente um homem de bem. Gandhi diz que aquele que lograr a maior qualidade do amor, este terá encontrado a plenitude. Afinal, no retrospecto histórico, qual é o sentido do amor? É o sentido da plenificação. A princípio, na expressão do movimento de reprodução animal, vegetal. E então nós vamos encontrar a união sexual nas plantas, na vida marinha, aquosa, na vida terrestre segura, entre as aves, em tudo que respira e vibra, que segundo Aristóteles significa a vida. Mas para que este amor alcance a sua meta, criou-se em filosofia a palavra felicidade. Aquele que está pleno, que não tem tormentos, que tem a sua vida adornada pela beleza e por isso mesmo possui paz. Amor, paz, buscando a felicidade. E a felicidade no Ocidente é apresentada, talvez, principalmente na Grécia, por Epicuro. Ainda hoje temos este homem e esta mulher, e eles são epicuristas.
porque eles aceitam a beleza, aquela beleza decantada por Aristóteles, que era a harmonia. Então, a verdadeira felicidade, dirá mais tarde Dostoiévski, o mundo será salvo pela beleza. É uma frase colocada na boca de O Idiota, uma das suas obras máximas, escrita na Sibéria. E a beleza, para ele, não era aquilo que tem harmonias traçadas. Olhar, por exemplo, a Sibéria, o continente morto, e ver beleza. Em uma página muito bela, escrita no livro por Antoine Saint-Exupéry, que se notabilizou como o Pequeno Príncipe. Quem de nós não se lembra? Se tu dizes que vens às 4, eu te espero desde as 2. A ternura do Pequeno Príncipe, l'enfant terrible. Então, ele tem ocasião de dizer que no deserto é que ele encontrou Deus. Quando uma vez o seu avião que fazia Paris-Dakar para levar a correspondência caiu no deserto por uma falha do motor, ele e o seu mecânico de bordo gastaram horas inúteis. E pela manhã ele saiu caminhando, sabendo que ia morrer. À noite havia alcançado temperaturas baixíssimas e durante o dia chegava aos 55 graus, sem nenhuma expressão de vida aparente. Ele então está desesperado e por fim ele disse: Deus, se tu existes, dá-me um sinal. E olhou para as dunas e percebeu uma coisa curiosa. Ele percebeu pegadas de um ser pequeníssimo e ficou impressionado. De repente, ele viu passarem uns ratos funéis, passarem correndo. Eles como? Se eles estão aqui, tem água. E se tem água, tem vida. E ele foi pelas pegadas de uma grande duna que fazia volta até chegar a uma parte onde havia uma curvatura quase perfeita. E ali ele viu um pouco de umidade e os galhos quase secos de uma erva que ele não identificou. E ali naquela erva ele percebeu algumas espécies de gafanhotos. E então ele compreendeu o que era a vida. Aqueles gafanhotos nutriam-se da água, mas a água que estava no ar, este hidrogênio no ar, e absorvia durante a noite quando caía a temperatura. Então prendiam-se aqueles galhos quase secos e retiravam alguma substância. Os ratos, por sua vez, se nutriam deles. Porém, o que lhe pareceu mais impressionante é que os ratinhos se alimentavam somente dos gafanhotos velhos, maiores. Os pequenos, os que pareciam em formação, ficavam presos aos ramos secos, enquanto que aqueles mais idosos com deficiência eram devorados. Um ato de sabedoria. Porque se eles comessem os mais novos, não haveria reprodução. Portanto, havia morte. Daí, com aquilo, ele disse: não é o senhor acaso. É uma inteligência que plasmou isto. Eu me rendo a ti, Senhor das maravilhas. E saiu correndo. Estava perdido no deserto, quando ele percebeu que junto ao avião, o seu mecânico de bordo, com a camisa, acenava. Naquele momento em que ele movimentou o seu veículo, e ele então pôs o motor a funcionar, e a vida, a esperança voltou. Ele entrou no avião, chegaram a Paris, e ele escreveu Terra dos Homens, que é o deserto. É um livro maravilhoso. Então ele extravasa a felicidade. O que era a felicidade? Era o Monesh, aqueles ratinhos do deserto. A felicidade para ele e para o seu mecânico de bordo, que bebia muito, era a certeza de que ia continuar bebendo muito. Então Epicuro estabelece uma doutrina de beleza, mas ao mesmo tempo, para que possa desfrutar a beleza, é necessário ter.
possuir. E então, graças a essa missão, a beleza, a felicidade para esses que hoje chamamos utilitaristas é possuir. Mas, por mais que possuam, chega um momento em que a pessoa ama e o outro não lhe aceita a afetividade. Não adianta ter. Então, o que é a felicidade? Não ter, gritou Diógenes, outro filósofo. Para Diógenes, a felicidade é não ter nada, porque todo aquele que tem sofre o drama de ter medo de perder. Então, o ter vai sucedido do não ter. Diógenes dizia: feliz é o homem que não tem uma camisa. E certo dia encontraram-no em Atenas com uma lanterna acesa ao meio-dia. E perguntaram: mas Diógenes, que é isso? Estou procurando um homem feliz. E diz Diógenes que não encontrou. Diógenes era uma personalidade filosófica singular. Ele disse: a minha doutrina é cínica, não dá valor a nada. E então ele preconizava isto. E certa feita, ele estava na cidade de Corinto, no porto de Corinto, a grande cidade grega, quando um dos maiores conquistadores do mundo havia logrado conquistar aquele porto que ele levava diretamente a Roma, o que tinha maior calibre para as naus. E então, por mais incrível que pareça, esse conquistador do mundo amava Diógenes. Porque para ele o ter não significava nada. Ele conquistava a terra para poder mostrar o poder da sua força. Era o general, era o homem poderoso. Então ele, sabendo que Diógenes estava em Corinto, mandou pedir ao governador para levar Diógenes até ele. Ele queria conhecer o mestre. Bem, o mestre era uma decepção. Usava uma roupa em frangalhos. Não era muito aciado, mas era uma inteligência rutilante. Então o governador foi a Diógenes. Diógenes, quero dizer-te que tenho a honra de trazer-te o convite do homem que conquistou a terra. Ele pede que eu te leve lá. Por quê? Se eu não te levar lá, ele destrói Corinto. E a nossa cidade vai desaparecer. Diógenes perguntou: mas ele quer me conhecer? Pois não. Então, ele que venha aqui, porque eu não quero conhecê-lo. Mas, Diógenes, neste bairro miserável é onde eu resido. Nessa casa é a que eu tenho. E não foi. Não foi, o governador ficou apavorado e foi até ele. Quando chegou lá, o jovem guerreiro havia conquistado a Índia em homenagem ao seu pai, que morrera há pouco. Então, o governador disse: general, ele recusa a vir até aqui. E disse mais: se é ele que me quer conhecer, que venha até mim. Porque eu não quero conhecê-lo. Eu estou sendo fiel para que a cidade seja poupada. Então, o grande triunfador olhou demoradamente para o governador e disse: vamos lá. E uma caravana partiu na direção do subúrbio, daquela casa miserável, na qual entrava o sol pela porta aberta. O grande conquistador abriu os braços à entrada, enquanto Diógenes estava no chão, escrevendo na poeira. E ele diz: Diógenes, venho oferecer-te o mundo. Eu acabo de conquistar a terra. Dou-te metade. Tu és o meu mestre. Eu governarei com a espada. E tu governarás com a sabedoria. Diógenes levantou-se, chegou até ele, empurrou e disse: Senhor, não me tomes aquilo que me não podes dar. Todos olharam. Aquele homem ia morrer. Então, o conquistador deu risadas. Era um grande filósofo. É que, chegando à porta, o seu corpanzil impediu que o sol entrasse. Ele podia dar a terra, mas não podia dar o sol.
E então ele perdoou a Diógenes e perdoou a Corinto. Você foi. Diógenes continuou a viver e legou-nos a doutrina cínica. Feliz é não ter nada. Mas se nós formos filosofar, não ter nada faz a pessoa feliz? De maneira nenhuma. Porque nada pior do que o desejo de não ter. Por mais que se queira não ter, não se pode viver sem alimentação, sem a cooperação, sem a presença de vida, seja ela qual for. Então, nós não somos autossuficientes. E a doutrina de Diógenes, essa doutrina pessimista, cínica, que era a doutrina de Nero, porque Nero pertencia ao pensamento de Diógenes, caiu em decadência. Neste momento, aparece um outro filósofo. Em verdade, a verdadeira felicidade é ter a resistência para enfrentar a dor. Quem enfrenta a dor é estoico. E o estoicismo se tornou a doutrina fundamental. Entre os escravos de Nero, havia um chamado Epafrodito. E ele era estoico. Era de pequena estatura. E certo dia, o chefe das tropas de Nero pegou-lhe o braço e torceu com violência. E ele, baixo, sorriu e disse: Senhor, se torcer um pouco mais, quebra. Então o perverso torceu e ouviram-se 2 estalidos. E ele respondeu: quebrou em 2 lugares. A doutrina estoica dominou a mentalidade cultural da filosofia durante muito tempo, até que a triste realidade do sofrimento o superou. Há pessoas que têm uma resistência imensa às dores físicas, mas não têm resistências morais. Vice-versa, tem resistências morais, mas não suporta as dores físicas. Eu, por exemplo, tenho muita resistência às dores físicas e estou lutando para ter resistência às dores morais, para não sentir senão a alegria de viver, para ser um estoico, porém ainda não conseguir ser sequer heróico. Então, o que se deu na filosofia? Os 3 ramos básicos do pensamento da felicidade eram estáveis quando Sócrates estabeleceu: a felicidade não é ter, não é deixar de ter, é ser. Conhece-te a ti mesmo. À medida que tu conheças, irás descobrir a sombra junguiana dentro de ti. Irás iluminar-te até tornar-te, com grande sacrifício, aquele que alcança o estado luminoso. Numen, luz. O indivíduo que é luz interior, que esparrama alegria, que mesmo calado fala. Seus gestos, seus hábitos, ama. E então volta à proposta filosófica a Gandhi. Mas Gandhi bebeu-a em Jesus. E Jesus transferiu-a à humanidade, que os espíritos vieram convocar para a mais alta expressão do amor, que é a caridade. O mundo está em guerra. O naufrágio das filosofias utilitaristas, das filosofias do prazer, esse naufrágio de fazer-se o que se quer, agora está na grande calamidade que abala o mundo. Mais de 170 nações apoiam a não-guerra. Mais de 170 milhões de pessoas, alguns bilhões, são antiguerristas. Mas será que são verdadeira ou politicamente? Porque a verdadeira paz não está no desarmamento político,
porque nós fazemos a guerra com a língua, a maledicência, a calúnia, a traição, o desrespeito, a ausência de sensibilidade. Essa guerra terrível da Rússia contra a pequena e grandiosa nação é resultado das nossas guerrilhas. Amigos me escrevem, diga uma palavra. Não há palavra. É somente abrir o Evangelho, Marcos, número 13, o sermão profético de Jesus. E abrir o livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo número 18. E lá está a nova era. Então, qual é a palavra que nós poderíamos dizer? Não merecemos a paz, porque não somos nem pacíficos, nem pacificadores. Eu vos dou a minha paz. Olhem que presente. Foi o que Jesus nos disse. Então é necessário que essa paz nos luarize e nós tornemos o amor de tal qualidade que façamos desaparecer o ódio de milhões. Segundo o pesar, vemos mais uma guerra iniciar-se entre nações. Poderia nos explicar como é a movimentação do mundo espiritual nestas situações extremas? Até onde pode alcançar a minha pouca possibilidade, os espíritos mentores do planeta têm se reunido em uma necessidade imperiosa de evitar a guerra mundial. Todos os recursos possíveis têm sido estabelecidos. E mesmo no corrente mês que nós estamos enfrentando, as providências a partir de janeiro foram de grande responsabilidade sob as bênçãos de Jesus, como ocorreu na metade do século passado. E todas as forças bélicas foram desviadas para a conquista da Lua. Mas agora a situação alcançou tal nível de ambição humano que as medidas de prevenção para evitar o grande combate falharam por imposição do ser humano. E como a divindade não impõe o seu determinismo por enquanto, já que estamos no mundo de provas, as expiações agora virão de uma maneira inevitável. A guerra estrugiu, especialmente porque foi a Rússia, um país muito poderoso, a atacar o seu adversário, que foi a antiga parte da própria União Soviética. Daí nós estamos diante de um paradoxo cruel. O mundo espiritual tudo envidou para evitar a guerra e continua. Essa equipe de trabalhos continua para evitar naturalmente a guerra total, que seria a Terceira Guerra Mundial, de extinção praticamente da criatura humana. A mim, me tem surpreendido muito que se chegou à hecatombe, porque os espíritos aplicaram métodos coercitivos, impeditivos, que deveriam pelo menos chamar a atenção da insensibilidade do agressor. Na ausência disso, é o que nós vimos com Hitler, com os seus adeptos, com o Japão naquela oportunidade de Pearl Harbor e etc. A divindade delega o homem ao seu livre-arbítrio, a grande tragédia que o céu pode evitar, mas que impediria também o progresso da criatura humana. No momento, é uma escala. As previsões históricas não haviam estabelecido esta guerra, porquanto a pandemia seria o grande sinal de alarme e de respeito pela vida. Não tendo acontecido isso, conforme o traçado a respeito do futuro, o monstro da guerra despertou das regiões infernais. Estamos aqui numa mensagem poética. E veio atemorizar a terra com seu tremendo pavor. Dessa forma, torna-se instrumento para adiantar a transição planetária. Tudo aquilo que acontece, mesmo quando não programado,
mas é a solução B, porque estabelecem-se várias trilhas, caso dependessem de cada criatura humana. Então é a solução B para poder apressar esse mundo de regeneração, que segundo os Espíritos começou lentamente com a chegada do Espiritismo há 2 séculos quase, e que agora está caminhando para o clímax, tanto sob o ponto de vista das epidemias, das pandemias, das tragédias, dessas tragédias em massa, como, infelizmente, o monstro da guerra. Sim, é um dos meios que o mundo espiritual está utilizando para despertar o ser humano do objetivo essencial da vida, que é amar. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz. Pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos, em favor dos espíritos maus, que se comprazem nas perseguições ao bem. Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família. Pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água. Torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz.